A Semana Santa principia com o sexto domingo do tempo de Quaresma, ou domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Ainda antes do Tríduo, na Quinta-feira Santa, temos a Missa Crismal, onde os sacerdotes renovam suas promessas perante o Bispo diocesano e são benzidos os santos óleos. Na tarde desse dia, temos a Missa Vespertina da Ceia do Senhor. No dia seguinte, Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor. O sábado, como um dia de silêncio, e por fim, o domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, que inicia com a Vigília Pascal e termina com as segundas vésperas. O Tríduo Pascal compreende as celebrações desde a Missa Vespertina da Ceia do Senhor ao domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor. Com o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, iniciamos as celebrações da Semana Santa. É esta a celebração que dizemos ser o pórtico que introduz as celebrações pascais. No prefácio desta celebração, podemos ver como ela condensa em si toda a celebração pascal. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores, não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Esta celebração pode começar de três formas distintas: procissão, entrada solene ou entrada simples. Não referimos nesta apresentação a entrada simples por ser exatamente igual a qualquer outra Eucaristia. Apenas fazemos referência à que a antífona de entrada deve fazer referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A primeira forma, procissão, os fiéis reúnem-se numa igreja secundária ou em local fora da igreja. Na segunda forma, entrada solene, os fiéis reúnem-se à porta ou dentro da igreja e os ministros em local fora do presbitério. A nível de estrutura, são muito idênticas. Apenas difere que na procissão há uma procissão em direção à igreja com cânticos apropriados e na entrada solene os ministros dirigem-se para o presbitério. Em ambas as situações, ao chegar à igreja, fazemos a devida reverência ao altar e segue a celebração com oração coleta. No que diz respeito a algumas particularidades, a cor litúrgica utilizada é o vermelho. Na narração da Paixão do Senhor, no momento do Evangelho, não usamos incenso nem velas, omite-se a saudação ao povo e o sinal da cruz sobre o livro. Depois de anunciada a morte do Senhor, todos se devem ajoelhar e faz uma breve pausa. E, por fim, dizemos palavra da salvação, mas não beijamos o livro. O Tríduo Pascal inicia assim com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Neste dia utilizamos a cor branca e a Sagrada Comunhão só pode ser distribuída dentro da missa. Aos doentes, porém, pode-se levar a comunhão a qualquer hora do dia. Também de referir que nesta celebração o sacrário deve estar completamente vazio e as partículas a consagrar devem ser suficientes quer para quinta-feira, quer como para sexta-feira santa. A nível de estrutura celebrativa, os ritos iniciais são idênticos a qualquer Eucaristia. Entrada, saudação do altar e da Assembleia, ato penitencial e quíria, glória, onde destacamos que os sinos devem tocar durante este hino e devem ficar silenciosos até à Vigília Pascal, e por fim, a oração coleta. No que diz respeito à liturgia da palavra, temos algumas coisas específicas desta celebração. Ao iniciar, temos a primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho. Segue-se, como habitual, a homilia, que deve fazer referência aos mistérios que se celebram neste dia, a instituição da Sagrada Eucaristia e do Sacramento da Ordem e o mandato do Senhor sobre a caridade. Após a homilia, segundo as tradições locais, segue-se o lava-pés. Omitindo-se o credo, avançamos para a oração universal. A liturgia eucarística, na sua oração eucarística e ritos da comunhão, decorre como habitual. Apenas se destaca que na oração eucarística temos comemoração própria do dia. Seguem-se então os ritos da comunhão, sendo que o Santíssimo fica exposto após o momento da comunhão.
Após a oração depois da comunhão, damos início à transladação do Santíssimo Sacramento. O sacerdote ajoelha-se e incensa o Santíssimo Sacramento. Depois, damos início à procissão, com círios e incenso. À frente, a cruz, turiferário e atrás o sacerdote com o Santíssimo Sacramento, ladeado por 2 acólitos com velas. Entretanto, canta-se um hino apropriado. Chegada a procissão ao local de reserva, o sacerdote depõe a píxide e incensa novamente com o turíbulo e de joelhos. Entretanto, canta-se o Tantum Ergum Sacramento. Depois, fecha-se o sacrário ou urna da reserva e dá-se algum tempo de oração em silêncio. O sacerdote e os ministros genufletem e retiram-se para a sacristia. Após este momento, o Santíssimo fica exposto, mas a partir da meia-noite sem solenidade. Entretanto, faz-se a desnudação do altar e, se possível, retiram-se as cruzes da igreja. No dia seguinte, por volta das 3 da tarde, a não ser que por razões pastorais aconselhe-se uma hora mais tardia, celebramos a Paixão do Senhor. Neste dia utilizamos, como no Domingo de Ramos, a cor vermelha. O altar deve estar totalmente despido, sem cruz, velas ou toalha. A exemplo do dia anterior, a Sagrada Comunhão também só poderá ser distribuída dentro da celebração. Aos doentes que não podem tomar parte desta celebração, pode levar-se a comunhão a qualquer hora do dia. A celebração da Paixão do Senhor é constituída por 3 grandes momentos: a liturgia da palavra, a apresentação e adoração da Santa Cruz e a distribuição da Sagrada Comunhão. Antes da liturgia da palavra teremos a entrada, que se faz com a devida referência, sendo que os ministros postam-se por rosto por terra ou, se parecer mais conveniente, ajoelham-se. Durante um longo período, oram em silêncio. Depois, o celebrante faz uma oração. Segue-se então a liturgia da palavra, com as 2 leituras, Salmo e Evangelho. O Evangelho é a narração da Paixão do Senhor e segue as mesmas orientações do Domingo de Ramos. Depois, segue-se a homilia e, por fim, uma oração universal. Durante todo o tempo da oração universal, os fiéis podem estar de joelhos ou de pé. Em caso de grave necessidade pública, pode o ordinário do lugar autorizar ou até decretar que se junte uma intenção especial. Esta oração universal é constituída por 10 intenções. Pode ser feita pelo diácono ou por um leitor, em conjunto com o celebrante. Pode ser lida também do ambão. A estrutura da oração. A estrutura da oração universal deste dia faz-se da seguinte forma. Primeiro, a intenção é proclamada pelo diácono ao leitor. Segue-se a oração em silêncio e depois há uma oração preferida pelo sacerdote na presidência. Fim da oração universal, temos a apresentação da Santa Cruz, que pode ser feita de 2 formas. Na primeira, a cruz é levada com um véu para o altar. Na segunda, a cruz é levada para a porta da igreja e está descoberta. Na primeira forma, o sacerdote, de pé diante do altar, pega na cruz, descobre-a por 3 vezes e, nessas 3 vezes, convida os presentes à adoração. Na segunda forma, a cruz é levada, como dissemos, para junto da porta e, junto à porta, no meio da igreja e à entrada do presbitério, é feito o convite à adoração. Em ambas as situações, depois de cada resposta, todos se devem ajoelhar ou prostrar e fazer uma breve adoração em silêncio. O convite à adoração pode ser cantado ou recitado, dizendo: Eis o madeiro da cruz na qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Ao que toda a Assembleia responde: Vinde, adoremos. Após a sua apresentação, somos convidados a fazer a adoração da Santa Cruz. A cruz exposta à adoração deve ser só uma. Todos devem fazer um sinal de reverência com uma simples genuflexão ou por meio de um outro sinal apropriado, conforme os costumes locais, por exemplo, beijando a cruz. Se a afluência for muito grande, após um número de fiéis ter feito a adoração, o sacerdote pode tomar a cruz e, de pé diante do altar, com breves palavras, convidar o povo à adoração da Santa Cruz. Em seguida, sustenta levantada durante algum tempo e os fiéis adoram em silêncio.
Durante todo este tempo, podem-se cantar as antífonas sugeridas, os impropérios ou outros cânticos apropriados. No final, a cruz é colocada no seu lugar sobre o altar, ladeada por velas acesas. Segue-se então a distribuição da Sagrada Comunhão, em que rezamos primeiramente o Pai Nosso, distribuímos a comunhão e termina-se com uma oração depois da comunhão e, por fim, uma oração sobre o povo. Dá-se assim por fim a celebração da Paixão do Senhor. No dia seguinte, Sábado Santo, a Igreja vela junto do sepulcro do Senhor, através da liturgia das horas ou orações. A Eucaristia não é permitida e por isso dizemos que o Sábado Santo é um dia litúrgico. A cor utilizada neste dia é o roxo, e não se pode distribuir a Sagrada Comunhão a não ser como viático. É chegado o domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor. Iniciamos este dia com a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Toda esta celebração se deve realizar de noite, isto é, não pode iniciar antes do anoitecer de sábado e deve terminar antes do amanhecer de domingo. A recomendação é que todos estejam de lâmpadas acesas na mão e que se encontrem vigilantes quando o Senhor vier. O sacerdote e os ministros revestem-se desde o princípio com paramentos brancos como para a missa. Esta vigília é composta de 4 grandes partes: o solene início da vigília ou lucernário, a liturgia da palavra, onde escutamos a intervenção de Deus ao longo de toda a história da salvação, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. No solene início da vigília, somos convidados a encontrar-nos num local exterior à igreja, para fazermos a bênção do fogo ou lume novo. Depois, temos a opção de fazer a preparação do círio. Após esta, se a realizarmos, dá-se início à procissão, sendo que o ministro convida todos à oração dizendo a luz de Cristo. Segue-se em direção à porta da igreja, e ao novo convite à luz de Cristo, todos devem acender a vela que têm na mão através da luz do círio. De seguida, entramos para dentro da igreja e novo convite é feito. Aqui, as luzes da igreja, que até agora estavam apagadas, são acesas. O círio deve ser colocado neste dia junto ao ambão. Posto isto, é cantado ou recitado o precónio pascal, que tem uma forma breve ou uma forma longa. Após o precónio, damos início à liturgia da palavra. Nesta, que é a mãe de todas as vigílias, propõem-se 9 leituras, 7 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, a Epístola e o Evangelho. O número de leituras do Antigo Testamento pode ser reduzido para 3 ou, pelo menos, 2. Nunca se pode omitir a leitura do capítulo 14 do Êxodo. Assim, teremos a seguinte estrutura: leitura do Antigo Testamento, salmo e respectiva oração. Esta estrutura é repetida para cada uma das leituras do Antigo Testamento. De seguida, temos o hino da glória, que, tal como na Quinta-feira Santa, se irá tocar os sinos durante este hino. Depois, como habitual, a oração coleta, a epístola, o Aleluia e Evangelho. Neste dia, o Aleluia reveste-se de especial significado. Posto o Evangelho, segue-se a homilia. A Vigília Pascal sempre se revestiu de um significado batismal. Em primeiro lugar, para os catecúmenos que se preparam para receber os sacramentos de iniciação cristã nesta mesma celebração, e para todos os fiéis que recordam nesta vigília o seu próprio batismo. Se houver batizados, inicia-se esta liturgia com a ladainha dos santos. Se não houver batizados, segue-se a estrutura como o seguinte: bênção da água lustral, renovação das promessas do batismo e expressão, e, por fim, oração universal. A liturgia eucarística segue como habitual em todas as celebrações: a oração eucarística, ritos da comunhão e nos ritos conclusivos destacamos a despedida, sendo que o diácono ou o celebrante dizem: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia, e todos devem responder:
Graças a Deus. Aleluia, aleluia.